Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Usada com fé, em confiança, a água benta tem grande valor para o corpo e alma, assim como constitui recurso eficiente em favor das almas do purgatório. Cada vez que o sacerdote benza a água, ele o faz em nome da Igreja e na qualidade de seu representante, cujas as orações nosso divino Salvador sempre aceita com benevolência. Por conseguinte, quando se toma água benta e com algumas gotas asperge assim ou um objeto presente ou ausente, é como se de novo subisse ao céu as orações da Igreja para atrair as bênçãos divinas sobre o corpo e a alma, assim como sobre os objetos aspergidos com a água benta. E também a água benta uma poderosa arma para se dissipar os maus espíritos. São muitos os exemplos demonstrativos do temor e horror que Satanás e os demônios têm pela água benta. Como, porém, se explica que também se possa aplicar a água benta em favor de pessoas distantes e até das almas do purgatório, cada vez que se oferece, mesmo à distância, a água benta, na intenção de um ente querido, sobe aos céus a oração da Igreja anexa a mesma induz o coração sacratíssimo de Jesus a tomar sob sua proteção no corpo e na alma. Esses teus entes queridos, o mesmo acontece quando usamos a água benta em favor das almas do purgatório. Quanto alívio nós concedemos a uma alma sofredora por meio de uma gotinha de água benta. O venerável Padre Domingos de Jesus, segundo o costume da ordem carmelitana, tinha uma caveira sobre a mesa de sua cela. Certo dia, ao ter aspergido essa caveira com água benta, a mesma começou a bradar em alta voz, suplicando mais água benta, porque ela alivia a dor das chamas horrivelmente dolorosas. E com efeito, uma gotinha de água benta tem muitas vezes mais eficácia do que uma longa oração, porque nossa oração muitas vezes é feita com descuido e distraidamente diferente. E a oração da Igreja intercedendo por meio da água benta, a oração que agrada sempre, a nosso Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar onde lhe for apresentada, em nome da Santa Igreja. Por isso, as almas do purgatório tanto anseiam pelo uso da água benta. E se pudéssemos ouvir as suas súplicas por uma gota de água benta, certamente nos aplicaríamos mais assiduamente em seu uso, ao menos de manhã e à noite, algumas vezes durante o dia. Quantas vezes por dia entrais e sair do quarto? Não será difícil deixar cair nessas ocasiões
uma gotinha de água benta no purgatório, que alegria causaria com isso as almas do purgatório, e que mérito colheríamos por meio da prática desse ato de caridade para ti mesmo e os seus, pois as benditas almas não se mostram ingratas. No mesmo momento em que as favorecemos, levantam as suas mãos aos céus e rezam com tal fervor por seus benfeitores, como não poderão fazer as pessoas mais justas do mundo. E Deus ouve-lhes com predileção a oração, e envia suas graças abundantes sobre os benfeitores delas. Há católicos que não saem de casa sem antes aspergires 3 gotinhas de água benta, uma para si e seus entes queridos, a fim de que Nosso Senhor os proteja de todos os perigos no corpo e na alma, uma outra para os moribundos, especial ente para os pecadores moribundos, a fim de que Deus na última hora ainda lhes conceda a graça da conversão, e uma terceira em favor das almas benditas, quanto é meritório tal modo de proceder, imitemo-los. É isso aí, meus irmãos. Quando nós sair de casa, sempre se benzemos com água benta, sacudimos assim no ar a água benta, dizendo intenção das almas do purgatório, 3 gotinhas, para que as almas dos purgatórios se sintam aliviadas da chama do purgatório, e que nós se benza sempre com a água benta. Santa Teresa de Ávila dizia que com a água benta e a cruz era ir no quinto dos infernos e destruía com todos os capetas. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda, nós vamos lá e destrói também com todos os capetas. Por isso, meus irmãos, vamos ter sempre o uso da água benta. Se vocês puderem comprar aqueles pequeninos, aquelas que nem fosse de botar água benta, que bota na porta de casa, do lado de dentro do quarto, bota água, que tem uma cruzinha e tem um corredazinho de botar água benta. Puder comprar, você bota, prega na parede, bota água benta, pede pro padre benzer. E quando todo dia que vocês se levantar ou quando for dormir, se benze com água benta, para que nós se livremos de todos os espíritos maus, para que nós afastemos de cada um de nós o mal, o demônio. E viu que Domingos, ele fala que Domingos ele aspergia sobre a caveira a água benta, e a caveira dizia mais, mais. Domingo de Jesus, segundo o costume da ordem carmelitana, tinha uma caveira sobre a mesa de sua cela. Certo dia, até aspergindo essa caveira com água benta, mesma começou a bradar em alta voz, suplicando mais água benta. A caveira dizia mais água benta, porque ela alivia a dor das chamas horrivelmente dolorosa. É isso aí, meus irmãos. Temos que voltar a ter esse uso que nem antigamente se tinha de água benta, se benzer quando sair, quando chegar. E vamos rezar sempre o Santo Rosário, divulgar o Rosário aonde chegar. E vamos ser homens e mulheres de fogo. Vocês que são mulheres, sejam mulheres de fogo, que pregam a palavra com autoridade, que evangeliza aonde chega, que fale as coisas de Deus, que fale de Deus para as pessoas, que fale com Deus, que você converse com Deus. Nós temos que conversar com Deus de dia e de noite, sem jamais desanimar, buscar uma vida totalmente de oração, para que todo o comunismo se afaste do Brasil, que não entre o comunismo. Que se a gente for observar, o comunismo está no Brasil, porque as igrejas foram fechadas. Nunca se aconteceu na história de igreja fechar. E nós temos que rezar muito, meus irmãos e minhas irmãs. Rezar muito o rosário, pela oração que nós vamos entrar no céu. A oração do rosário é a entrada para o paraíso, dizia Padre Pio.
É só pelo meio da oração que nós vamos vencer todo o mal, toda a desgraça que está no mundo afora. Só vamos vencer pela oração. Assim como os santos e santas de Deus vencia, só se vencia pela oração. Sem oração ninguém chega a lugar nenhum. Sem oração ninguém se torna santo e ninguém entra no céu. Porque Santo Afonso dizia, Santo Afonso, Maria de Ligório, dizia que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa de Ávila dizia também que quem não reza, ou mais cedo ou mais tarde se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. E quantos hoje em dia estão distantes da oração, não estão rezando, não estão buscando estar na presença de Deus, mas estão buscando estar sempre agradando a Satanás, nas farras, nas bebedeiras, na prostituição, o jovem nas drogas, em tudo aquilo que agrada a Satanás, mas não procura buscar o que agrada a Deus. Não se procura buscar a própria salvação das próprias almas. Nós temos que buscar a nossa salvação, meus irmãos. Fazer por onde nós se salvar e salvar nossos irmãos. Porque hoje em dia, os jovens cada dia mais estão distanciando de Deus. Estão buscando os prazeres terrenos. E São João da Cruz dizia que pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.